Olá, queridos. Haris, Cairene, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, aqui com a lição de número 9 da revista de Escola Dominical CPAD, terceiro trimestre. Gente, trago novidade para vocês. A partir de agora, nós vamos fazer as aulas assim, já direto nos slides na apresentação. Então vai ter hora que nós vamos trabalhar com os slides assim e vai ter hora que nós vamos trabalhar com o slide em modo apresentação. Caso tenha algum erro de português, alguma coisa, vocês me desculpem, aí a gente volta, corrige e coloca a apresentação de novo. Então, gente, para não perdermos tempo, lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Texto em classe é Esté capítulo 3, versículo 7 ao 11, e o capítulo 4, do 1 ao versículo de número 4. Que maravilha, gente! É uma beleza. Palavras-chave. Na revista Escola Dominical aparece uma, mas a gente tenta ajudar as palavras-chave, a palavra-chave, conspiração, Mardoqueu, Amã, judeus e antissemitismo moderno. A estrutura da lição. Então, primeira grande seção, o plano odioso de Amã, com 3 subseções. Segunda grande seção, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, também com 3 subseções. E o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, também com 3 grandes seções. Introdução. A vaidade humana pelo poder e pela subserviência dos outros pode causar qualquer mal. Então, gente, a vaidade e a subserviência. O homem sempre teve essa vontade de dominar o outro. Deus não deu nenhuma ordem para que o homem dominasse sobre o outro homem, mas dominasse sobre a terra e sobre todos os outros animais, mas não sobre o homem. Esse é um problema da humanidade humana. Vimos na lição anterior que a perseguição de Amã pode ser ancestral e ultrapassa as barreiras. Aqui, gente, a gente já vai voltar aqui para poder consertar essa parte aqui. Já ultrapassa a barreira, ultrapassa as barreiras do momento. E nessa lição veremos os desafetos que se levantam ou que se levantaram contra Israel ao longo do tempo. Se levanta que pode ser um presente histórico. Então, gente, na lição passada vimos isso. E, infelizmente, é lamentável quando a gente vê o ser humano dominando sobre outro ser humano. Primeira grande sessão, o plano odioso de Amã. O tema, o plano odioso de Amã, intrigas e patologias do poder, é uma excelente abordagem para discutir temas como inveja, abuso de poder e as consequências das intrigas no contexto bíblico e histórico. Amã, como figura central do livro de Esther, exemplifica como o desejo de poder e o ódio podem levar às ações destrutivas. O contexto histórico é a situação dos judeus no Império Persa e a situação dos judeus no Império Persa. O personagem central é Amã, quem ele era e sua posição de poder. Então, observe que esse tema trabalha muito a questão da inveja, do abuso de poder e as consequências que ele trazem. Algumas pessoas, por estarem no poder, são vingativas, outras são invejosas porque não querem perder o poder, e isso é muito complicado, e isso não é bom. Na obra de Deus, então, é pior ainda. Por que pior ainda? Porque a gente precisa entender que
Deus tem um chamado para cada pessoa, Deus tem um chamado para cada vida e nós não precisamos e nós não podemos ter inveja de ninguém. O ideal é cada um ficar no chamado que foi lhe proposto por Deus e permanecer fiel a esse chamado. Sem essa perspectiva, a gente acaba realmente tendo inveja. E Amã tinha uma inveja e o homem não precisava, gente, ter inveja de Mardoqueu, mas ele tinha inveja e como nós falamos na introdução, ele era uma pessoa recalcada por causa de questões ancestrais. E isso, infelizmente, não é bom. Então, gente, quais são aí as questões, aí, as intrigas de Amã e suas motivações? Como a inveja e orgulho levaram a criar um plano contra Mardoqueu e todo o povo judeu, manipulação e mentiras. Como Amã usou sua posição para influenciar o rei e preparar o seu plano, patologias do poder. O poder como ferramenta de destruição, a corrupção moral de Amã ao abuso de sua autoridade, psicopatologia de poder, como o desejo de controle e a ausência de empatia levam à destruição. Então, é claro que a questão do poder, nas intrigas aí, suas motivações, vão trazer manipulação, vão trazer patologias de poder. Então, o poder vai servir como uma ferramenta de destruição, psicopatologia do poder, como um desejo de controle, a ausência de empatia. Então, ele não tinha empatia com ninguém, ele não tinha todo mundo era para ele uma ameaça, então isso é comportamento de uma pessoa patologicamente ou psicologicamente afetada pelo poder. Isso aqui também lembra muito narcisista, né? O narcisista também tem muito essa ideia que só o dele, só ele, e aí você tem que acabar agradando, senão ele não fica satisfeito, né? Alguns exemplos contemporâneos, comparações com líderes ou figuras históricas que seguiram caminhos semelhantes. Então você tem aí poderosos, você tem reis, você tem monarcas do passado e também do presente, você tem presidentes, governantes que são autoritaristas e vão estar aí nesse mesmo nível. Então eles não amam ninguém, não têm empatia com ninguém e eles vão realmente abusar do poder e de certa forma vão trazer algum tipo de dano colateral para a sociedade. As consequências do plano de Amã. Então você tem a intervenção divina, como Deus usa Esther e Mardoqueu para frustrar o plano de Amã, justiça e retribuição, a reversão do destino de Amã, a forca preparada para Mardoqueu tornou-se um instrumento de sua própria destruição. Então, essas são aí algumas questões que vão estar causando um retorno ou uma retribuição na vida de Amã por ter deixado o poder tomar todo o seu desejo, toda a sua cabeça, toda a sua mente. Então isso não foi bom para Mardoqueu. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu até a Trácia na Europa, da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Não era só ali em Suzã, mas em todo o reino. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então você vê o perigo do poder. Então, realmente, na atualidade, nós temos homens com essa capacidade e dizem: olha, eu estou a um passo do botão vermelho, eu estou aqui a um passo de uma bomba nuclear, eu estou aqui a um passo de destruir o povo. Alguns até dizem: Israel tem que ser exterminado. Então você vê que o poder,
absoluto na mão de uma pessoa, ela é perigosa, ela traz risco não só para aquela nação, mas praticamente para toda a humanidade. Então a gente precisa entender que Deus levanta governos e Deus derruba governos. Deus levanta impérios e Deus derruba impérios. Então, aqui o Império Persa, ou o Medo-Persa, é o segundo, depois da Babilônia, veio a Babilônia, depois os Medos e os Persas, e depois vem a Grécia, que a Grécia vai vencer aí a próxima batalha para dominar toda essa região aqui do Império Medo-Persa e também todos os outros impérios vão se submeter ao Império Grego. Mas Alexandre o Grande não tinha toda essa desenvoltura no sentido maquiavélico como o Império Persa. Ele dominava, mas levava também a cultura, levava também o idioma, então ele beneficiava com algumas coisas. Mas é claro, gente, que o poder ele consome, ele corrompe, o poder traz algumas misérias para a nação e para as nações circunvizinhas. Terceira subseção aí do primeiro grande tópico, da primeira grande seção, astúcia e oportunismo. Astúcia e oportunismo são propriedades essenciais no desenvolvimento do plano de Amã. Observem que nós não colocamos sabedoria, entende? Colocamos astúcia, porque aqui é um plano realmente astuto, um plano maquiavélico, é um plano que vai levar ao extermínio de uma população. E aí, uma palavra que foi muito usada aí nesses dias atrás, de a pessoa destruir toda uma nação, de destruir todo um povo, e isso não é bom, porque, na verdade, vai trazer destruição. Então, Amã, ele, além de traçar aí o plano de Amã, além de serem traços frequentemente vistos em situações de abuso de poder e manipulação, podemos explorar como Amã usou sua astúcia e o oportunismo para tentar alcançar seus objetivos nefastos e como isso se relaciona com a realidade contemporânea. Então, gente, esse abuso de poder, essa exploração do uso da astúcia e do oportunismo, porque ele leva o rei ao erro, ele conduz o rei, ele manipula o rei, ele é um oportunista para poder manipular o rei ao erro, para destruir uma nação, para acabar com a vida de uma nação. Então, é claro que esses objetivos nefastos, Deus está permitindo todo esse agir, e o interessante é que a gente não vê o nome de Deus no livro de Esther, mas ele está no controle de todas as coisas. Então, o que significa astúcia e oportunismo no plano de Amã? Então, é claro, astúcia. O que significa astúcia e oportunismo no plano de Amã? Astúcia é a aptidão de Amã em esquematizar e executar estratégias enganosas. Olha isso, a astúcia de Amã. É ali esquematizar. E o camarada fez sozinho, assim, como cabeça. Né? Depois é que vão entrando os outros personagens. Mas aí é ele que vai trabalhando sozinho. Ele é realmente uma pessoa muito astuta. Né? Oportunismo, como Amã aproveitou as circunstâncias e a confiança do rei para promover seus próprios interesses. Então ele aproveitou aí as circunstâncias e a confiança do rei. Então isso é uma pessoa oportunista. Então, isso também são muito características, são características de alguém também narcisista, né? A astúcia de Amã e a manipulação da verdade. Amã
deturpou a verdade ao apresentar os judeus como uma ameaça ao reino. Então você vê que a astúcia dele e a manipulação da verdade faz com que o rei agora se torne um inimigo. Por isso que eu disse, ele, na sua astúcia e no seu oportunismo, ele induziu o rei ao erro. E aí a gente vê o papel da sábia, da mulher inteligente, que é Esther, que até então ainda não havia revelado que era judia. Amã e a sua influência sobre o rei. Como Amã usou palavras calculadas e uma abordagem ardilosa para persuadir o rei a assinar a lei de extermínio. Então, Amã, ele vai usar palavras ardilosas, aí ele vai saber fazer todo o jogo de manipulação para poder fazer com que o rei assinasse a lei de extermínio em todas as províncias, em todos os lugares dos judeus. E isso a gente vai ver que trouxe um desespero para Mardoqueu, para Esté, uma infelicidade em saber que o seu povo estava na iminência de uma destruição, de um genocídio. Aqui está a palavra, eu estou aqui falando com vocês, mas querendo lembrar a palavra, um genocídio. Gente, vamos analisar isso, porque era isso que Amã queria. Então, a idealização cuidadosa, a escolha do dia para a mortandade, utilizando o sorteio de Purim, Urim, Tumim, como um exemplo de sua tentativa de assegurar o sucesso do plano. O cara marca o dia, o cara marca o mês, o cara faz o sorteio. Então, assim, tudo já planejado, tudo, assim, eu não digo planejado num bom sentido da palavra, mas no sentido de maquinado, no sentido de maquiavélico. Então, aquilo ali já estava tudo maquinado, tudo pronto em sua cabeça, tudo por causa do poder, tudo por causa da inveja, porque o Mardoqueu não se prostrava diante dele. O oportunismo de Amã ao se aproveitar de sua posição. Amã usou sua posição de poder para agir rapidamente antes que qualquer resistência pudesse surgir. Então você vê que o camarada realmente ele tem uma sagacidade, uma astúcia terrível. Então ele vai se organizando para que não haja um contra-ataque, para que não haja defesa. Mas Amã não conhecia o Deus de Mardoqueu, não sabia quem era o Deus de Mardoqueu, que olha o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. E isso é impressionante, gente. Mais umas questõezinhas aí sobre o que significa astúcia e oportunismo do plano de Amã. A exploração da vulnerabilidade dos judeus. Amã percebeu uma oportunidade em um momento de vulnerabilidade política e social, empregando o decreto para tentar exterminar os judeus. Olha a sagacidade dele. Então ele vai tentar pegar toda essa questão aí da vulnerabilidade. Gente, eu sempre aprendi nos meus estudos, Deus está sempre ao lado dos pequenos, dos humildes. Deus pode ser poderoso, mas ele não está do lado dos poderosos. Então, aproveitar-se da vulnerabilidade, aproveitar-se da pobreza, da fragilidade das pessoas, como uma ferramenta de oportunismo. Um dia Deus irá derrubar essa pessoa. Um dia essa pessoa vai cair do seu pedestal. E foi o que aconteceu com Amã. Astúcia e oportunismo versus sabedoria e integridade. Contrapondo com Mardoqueu e Esther, Amã valia-se da astúcia para o mal. Mardoqueu e Esther demonstraram sabedoria e integridade ao desmoralizar o plano de Amã. Não foi Mardoqueu e Esther que encaminharam a morte de Amã. Ele mesmo criou a sua própria forca. Como diz lá em Salmos, quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz uma cova,
nela cairá. Então, gente, vamos ter integridade. Nós não precisamos derrubar ninguém para assumir o lugar de outro. Nós não precisamos permitir ou aceitar que qualquer pessoa caia ou cometa um erro para assumir o lugar. Não, gente. Deus irá colocar cada um no seu lugar, segundo a sua vontade, no seu tempo, na sua hora, como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Então, vamos usar de sabedoria e integridade. Sabedoria e inteligência não são a mesma coisa. Então, uma pessoa pode ser inteligente e estar ali dentro do contexto da astúcia, porque a astúcia em Eclesiastes também pode significar isso, inteligência. Então, a pessoa inteligente pode sim ser manipuladora, fazer com que outros caiam com os seus planos, mas uma pessoa sábia e íntegra, ela jamais vai querer ficar no lugar de alguém porque alguém caiu ou porque alguém precisou de alguma coisa. Ela vai estar porque a sua sabedoria, a sua integridade vão ser aí canais para elas alcançar essa importância em suas vidas. Consequências da astúcia maliciosa. Reflexão sobre como a astúcia e o oportunismo sem princípios levam à destruição, exemplificado pela queda de Amã. Então, vamos tomar Amã como exemplo de homem que sofreu as consequências de sua própria astúcia e malícia. Olha, aqui no Rio de Janeiro, existia um ditado, vocês desculpem aqui falar, o ditado que dizia que malandro demais se atrapalha. E isso é verdade, gente. Então, a pessoa quer ser mais do que age e acaba se atrapalhando. Aplicações contemporâneas da astúcia e oportunismo na liderança. Reflexões sobre líderes que utilizam essas táticas para manipular e controlar. Gente, infelizmente, no mundo religioso também existem muitos oportunistas e existem também muitos abusadores de poder que tentam fazer com que seus liderados sejam subservientes. Nós não fomos chamados para ser subservientes de ninguém. Nós fomos chamados para ser servos de Deus, servos de Jesus Cristo e contribuirmos na obra do Senhor liderada por alguém. Sempre vai existir liderança, é importante haver a liderança, mas uma liderança com a direção de Deus. E a Bíblia é bem clara, quem presida com cuidado. Então tem que haver esse cuidado. E sempre olhar os pequeninos, não de cima para baixo, mas no mesmo nível, porque nós diante de Deus somos iguais, diante dele não há judeu e nem grego, não há escravo nem livre. Então existem as hierarquias, existem sim as lideranças, mas elas precisam ser feitas com cuidado. A importância da integridade. A diferença entre usar a astúcia para o bem comum versus o uso egoísta e destrutivo dessas características. Então, a integridade é isso. A astúcia em si, ela não é um mal. A astúcia, ela passa a ser um mal quando eu uso essa astúcia para trazer o egoísmo, o mal para as pessoas. Mas quando eu uso como sabedoria, como inteligência, aí são coisas totalmente diferentes. Então, eu preciso fazer isso. Essa é a segunda grande seção, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Primeira subseção, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém poderia ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, e em um mesmo dia. Isso é genocídio, gente. Olha que coisa louca. Olha o que estava na cabeça desse homem. Isso causou tristeza. Isso causou pavor, gente. O medo, ele é inerente na vida de uma pessoa. É normal você ter medo numa hora dessa. Amã
destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa, não existe. O judeu se comportou, até porque Deus havia falado que eles deveriam obedecer os líderes para as terras que eles iriam, que eles vivessem em paz, para que os 70 anos decorressem normais como a promessa de Deus. Então não há nenhuma aí, nenhum registro. Tanto é que a gente vê o Xerxes, Assuero, lendo, gente, lendo as crônicas e não vê nada lá, pelo contrário, um judeu que vai salvar a vida dele. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Quem é o primeiro assassino? Caim. Então você vê que a humanidade vem desde lá, de sua queda, sendo destruidora, sendo perversa. E aí Deus tentou dar mais uma chance no dilúvio, mas mesmo assim as pessoas não mudaram. Algumas lições podem ser tiradas desse contexto. Primeiro, o decreto de extermínio. Amã usou a violência como uma ameaça máxima para impor medo e submissão aos judeus. Eu lembro na época, né? Eu não consigo nem sou eu, quer dizer, a pessoa perde a autoridade, porque quem realmente tem autoridade não precisa ficar dizendo o que ela é, basta apenas a pessoa usar a palavra de Deus, a empatia, a humildade, e as pessoas vão entender a sua liderança, sabe? Respeito não se impõe, respeito se adquire. Mas quem então não tem respeito tem que impor o medo, tem que ameaçar. Então, ameaçando, você faz com que as pessoas respeitem, né? Dois, a natureza do terror, a ideia de violência, a ideia de violência iminente cria um estado de pavor que paralisa e desmoraliza as vítimas. Então, olha a situação da nação israelita, do povo judeu, ali intimidado, com medo, desmoralizada, não tinha ninguém, não estava nem no tempo dos juízes, que pelo menos se levantava um juiz, mas não havia, porque eles estavam no cativeiro. Terceiro, a violência simbólica, a decretação pública do genocídio não apenas visava a destruição física, mas também a destruição da moral e da identidade dos judeus. Então, você acabando com os judeus, você acaba com toda a perspectiva. E Cristo também talvez não viria. Olha que coisa louca. Então Deus tem o plano, todos os domínios dos planos, ele tem os desígnios, todos eles em suas mãos. Então ele já tinha um plano traçado, estava no controle, mas ele permitiu. Isso significa que o fato de Deus ter promessa nas nossas vidas, isso não quer dizer que a gente vai ter uma vida de mar de rosa, não. Seremos confrontados, seremos enfrentados, seremos intimidados e em todos os aspectos, mas se nós tivermos a graça de Deus, se nós tivermos a paciência em Deus, nós venceremos todos esses males e a promessa há de se cumprir. Então a gente precisa crer nisso. Três impactos psicológicos da violência: medo e desesperança. Como o decreto de Amã gerou um estado de pavor entre os judeus, ameaçando sua existência e sua fé. Então, esse decreto gerou aí um estado de pavor. Então, você não tem esperança, você fica desesperado, sem nenhuma esperança. O efeito dominó do terror, a disseminação do medo, não apenas entre os judeus, mas potencialmente entre outras comunidades que poderiam se tornar alvo da mesma violência. Então, você imagine uma outra população discordando, seriam exterminados. A gente viu isso em séculos passados, a gente viu isso numa história recente. Quem fosse contra, quem guardasse, quem escondesse, seria também morto. Então, gente, é muito triste essa realidade psicopata do poder centrado em uma pessoa. Respostas ao pavor.
análise das diferentes respostas ao terror iminente, desde a lamentação e oração até a ação estratégica, como demonstrado por Esther e Mardoqueu. Então aí você tem uma resposta. Qual é a resposta? Oração, o lamento, o buscar. O povo está igual no Egito, clamando, pedindo socorro. Então Deus está disposto a ouvir o seu povo e há de dar o livramento, gente. Deus há de dar o livramento. 3 consequências positivas que podem ser vistas contra o pavor da violência. A coragem de Esther, como Esther superou o pavor da violência para confrontar o rei e expor o plano de Amã. Ela vai até diante do rei, sem autorização. O rei lhe estende o cetro. Então ela vence o pavor com a coragem. O papel da fé, a confiança em Deus como fonte de força para resistir ao terror da violência planejada por Amã. Então o papel da fé, gente, na hora do medo, na hora do pavor, a gente viu isso aí na pandemia, a fé que nos ajudou em meio ao pavor, ao vale da sombra da morte. Então, vamos ter essa fé. A comunidade em solidariedade, intercessão em favor dos judeus, ajudaram a resistir ao povo, ao pavor da violência. Então, isso aqui a gente entende bem, porque a igreja ora, a igreja tem um círculo de oração, a igreja faz trabalhos de orações, a gente se reúne com campanhas e tal, para fazer orações por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão precisando. Então vamos trabalhar essa perspectiva da comunidade em solidariedade. A gente tem que orar, comunicar as vossas necessidades aos santos, e isso foi muito claro ali entre os judeus, gente. Bebida, confusão e tristeza é a segunda subseção da segunda grande seção. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei, porque foi manipulado. Então você vê que as próprias nações não entendiam, porque o povo judeu estava em paz. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma, eles ficavam se assustados, porque até então o povo judeu não trazia problema. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Somente Ele, gente, pode parar um genocida, pode parar planos maquiavélicos, pode parar governantes que dominam, que matam, que prendem. Só Deus tem poder para fazer tal coisa. Eu falei na aula passada, desculpa, bebida não é um bom ambiente, bebida não é algo bom para a gente. O lugar da bebida, o lugar de beber, a gente não pode estar envolvido com isso, porque isso traz vergonha, isso traz decisões que vão depois trazer vergonha, arrependimento. E aí, uma turma aí falando aí que pode beber pelo menos um pouquinho. É engraçado que, para além, a pessoa não pode nem ter nada, nem um grauzinho de álcool, mas aí alguns usam. Na Bíblia diz que pode. Gente, bebida traz sim destruição. Não olhe para o vinho quando ele estiver muito brilhoso, não olhe para o vinho. Subseção, crise e clamor. Decreto de Assuero, o decreto de Assuero, né? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e levou a buscar o socorro divino. Se, de um lado, havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel,
do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando o valor à reconstrução do templo. E aí você vai ver os profetas profetizando nesse período. Como denunciam os profetas, como eu falei, Ageu, Zacarias, que vão falar do templo e vão falar das casas desses homens. Agora, eles corriam o risco de serem exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Então você vê que Daniel, estando bem ou não estando bem, orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. O perigo e a crueldade do antissemitismo. Então, faces do antissemitismo. O antissemitismo é o ódio aos descendentes de Sem e principalmente aos judeus. Então a gente tem aí alguns perigos. Então você tem o perigo aí da crueldade do antissemitismo moderno, que é, na verdade, um tema que conecta a antiga história de Amã com as questões atuais. Aí vai destacar aí a persistência do ódio contra os judeus ao longo dos séculos. Então você tem aí as faces do antissemitismo que podemos explorar as suas diferentes formas aí que nós vamos ver agora. O antissemitismo moderno. O tema antissemitismo nacionalista, e no caso aí radical, aborda como o antissemitismo é frequentemente entrelaçado com as ideologias nacionalistas e raciais. Esse tipo aqui, gente, de antissemitismo foi notoriamente perigoso no século XX e continua a ser uma ameaça significativa no mundo contemporâneo, né? Você tem aí o Holocausto, você tem hoje aí novos, os neonazistas e tais, você tem coisa muito complicada aí chegando aí. Então, o antissemitismo nacionalista, então, nacionalismo e exclusão. Então, como nacionalismo extremo, frequentemente vê os judeus como estrangeiros ou inimigos internos que ameaçam a identidade nacional. Então, você vê que o nacionalismo ele traz a exclusão. Exemplos históricos, então a gente, com a análise aí de casos históricos, você tem aí um antissemitismo na Alemanha nazista, onde o nacionalismo foi usado para justificar a perseguição e o genocídio dos judeus, não só dos judeus, mas de negros e homossexuais e outros casos mais. Movimentos contemporâneos, então você tem aí uma discussão sobre como o antissemitismo nacionalista se manifesta hoje em movimentos que promovem a pureza racial ou cultural e veem os judeus como um perigo à unidade nacional. Então você é muito perigoso esse antissemitismo nacionalista e criar uma raça pura, né, gente? Isso é complicado demais. O antissemitismo racial, raça e ideologia. Então, a explicação de como o antissemitismo racial se baseia na pseudociência e nas teorias raciais que classificam os judeus como uma raça inferior ou perigosa, isso também tem na questão do negro. Propaganda e estereótipos, então a utilização de propaganda para perpetuar estereótipos raciais dos judeus, frequentemente associando-os a conspirações globais. Então você vê que tem uma pseudo-propaganda aí, uma falsa propaganda do que realmente seria tudo isso. O impacto na sociedade, então, como o antissemitismo racial levou a políticas de segregação, discriminação e, em casos extremos, genocídio, antissemitismo nacionalista e real no século XX, que aí vai trabalhar a Segunda Guerra Mundial e tal.
Antissemitismo nacionalista e racial no século XXI, aí a gente tem o Holocausto, a análise do antissemitismo nazista como exemplo mais extremo de antissemitismo. Então, isso aqui é trazendo uma perspectiva agora no século XXI. Então, uma análise aí do antissemitismo no nazismo daquela época, que vai levar a esse extremo de antissemitismo, tanto nacionalista como racial, e vai resultar aí na questão do Holocausto. O legado e as consequências, o impacto duradouro desse tipo de antissemitismo na memória coletiva e na legislação internacional sobre os direitos humanos. Então, isso trouxe impactos, trouxe consequências até hoje. Você consegue ver documentários. Eu mesmo já li um livro que o nome do livro é Teologia do Holocausto. É um bom livro, fino, mas vale a pena ler. Antissemitismo nacional e racial no mundo. Então você tem aí um ressurgimento em grupos extremistas, então a discussão desse ressurgimento, e aí de grupos antissemitas, raciais, grupos neonazistas, supremacistas brancos e outros movimentos, antissemitismo e populismo, com alguns movimentos populistas modernos, eles utilizam retóricas nacionalistas que vão aí incorporar vão incorporar elementos antissemitas e isso não é bom, gente. Casos recentes aí, então, exemplos de incidentes antissemitas motivados por ideologias nacionalistas e raciais em diferentes partes do mundo, não só aqui no Brasil, que a gente tem também, esses dias foi preso aí pessoas assim, e fora do Brasil, em outras partes do mundo. Então, isso tem crescido nesse período, né? Então aí você tem o antissemitismo de hoje, que é por causa da criação do Estado também de Israel em 1948, que gerou aí, garantiu essa paz, mas o país aí vive em estado de alerta, e você tem aquela guerra entre o Hamas, ali na faixa de Gaza, então os inimigos de Israel eles querem, na verdade, aí um acordo para garantir um lugar para viver, mas a verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Então, só Jesus, o Messias, é que salvará Israel quando de sua conversão nacional. Gente, o perigo do antissemitismo no mundo atual é aí o crescimento global. Isso aqui os impactos na comunidade, então você tem aí o efeito devastador do antissemitismo sobre as comunidades judaicas, incluindo o medo, a insegurança, consequências sociais e políticas. Então você tem aí o antissemitismo ele pode desestabilizar sociedades, contribuindo aí para a violência, a intolerância. Então é muito complicado isso tudo aí. Então antissemitismo com educação e consciência, então na escola trazer a real história, uma legislação com proteção, discutir leis para proteger desse mal, solidariedade interreligiosa e cultural, então a necessidade de construir pontes entre diferentes grupos religiosos, aqui não digo no sentido ecumênico, mas no sentido de respeito, para poder o antissemitismo não tomar espaço, porque nós também, como cristãos, podemos sofrer esse antissemitismo, porque Cristo era judeu, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Concluindo, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel. Como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Israel. Gente, que maravilha, né, gente? Então, quero agradecer a vocês. É claro que foi a primeira aula, posso ter cometido alguns erros e a gente vai melhorando, tá? Porque estamos mudando aos pouquinhos esse sistema. Desculpe algum erro, desculpe se a câmera ficou também um pouco escura, mas eu acredito que a visualização dos slides ficou boa, mas a gente vai melhorar, tá? Deus abençoe vocês, até a próxima, um abraço, siga, compartilhe, comente, fale lá. Tamo junto. Rádio Sky Erene, um abraço.